Olá, como vai você? Estamos aqui mais uma vez no VidaCast, o podcast que você pode chamar de seu. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a minha amiga Salete. Isso mesmo, a Salete é uma pessoa muito abençoada, de uma história marcante. A nossa convidada de hoje se chama Salete Aparecida dos Santos Silva. E ela é psicóloga, não é isso mesmo? Isso. Especializada em terapia cognitivo-comportamental, especializada também em neuropsicologia e técnica em reabilitação de dependentes químicos. Tem formação avançada na Academia de Autismo ABA. Isso mesmo. Confere, Salete. Exatamente. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigada, pastor. Eu acho que para mim é um grande privilégio, uma bênção de Deus, essa oportunidade que o Senhor está me dando, que eu creio que é uma oportunidade única. E nós vamos aproveitar desse momento para levar Jesus para as pessoas que querem nos ouvir. A Salete é uma pessoa muito especial e tem uma história marcante que com certeza irá marcar também a sua vida. Salete foi freira por 20 anos, missionária claretiana, e chegou a ser até madre superiora lá no convento. E hoje, convertida ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui para contar para nós um pouco sobre esta marcante e impactante trajetória. Não é isso, Salete? Amém. Salete, que currículo vasto, hein? Amém. Que maravilha. Muito bem, imagino que você terá muito para nos edificar no VidaCast hoje. E mais uma vez quero agradecer a sua presença, minha amada irmã. Eu sei que a sua história começa a partir do momento que nós vamos falar aqui hoje, né? Na cidade ou no município de Cambuí, é isso mesmo? Isso mesmo. Nasci em Cambuí, numa cidadezinha que, aliás, não morava, eu tinha meus pais tinham casa na cidade de Cambuí, mas nós morávamos na roça. E naquela região onde nós morávamos, era uma comunidade, um local muito católico demais, e tinha muitas famílias que tinham suas filhas que eram freiras ou padres, que estavam estudando para ser padres ou freiras. E a minha mãe, olhando para aquela situação, nós éramos uma família, né? Eu até ouvindo a história do pastor Edson Apolinário, teve muitos e muitos momentos que eu identifiquei a minha história com a história dele, porque eu também vim de uma família muito pobre. Nós éramos, minha mãe e meus pais tinham 10 filhos, 12, a minha irmã mais velha e a outra eram gêmeas, daí morreram 2 das gêmeas, e eu acredito que a minha mãe, na simplicidade dela, ela não queria que a gente passasse medo da gente passar fome, com aquele monte de filhos, é uma vida muito difícil, e daí ela foi nos liberando para ir para o convento. Aí foi a minha irmã mais velha primeiro, ela conseguiu ficar lá só apenas um mês e voltou para casa. E depois de alguns meses, acho que um ano mais ou menos, eu fui também. E eu fiquei lá, daí eu consegui ficar 20 anos, um mês e 20 dias. Eu entrei no dia 10 de agosto de 1970 e saí no dia 20 de setembro de 1990. E depois, enquanto eu estava lá, depois de alguns anos que eu estava lá, foi mais uma irmã das minhas irmãs também, e que graças a Deus hoje também é uma serva do Senhor. Ela foi, e tanto a primeira como a outra minha irmã, uma ficou um mês e a outra conseguiu ficar 5 anos. A gente começamos como aspirante, né, que é essa primeira foto minha aqui. Só um minutinho, Salete. Aonde que era? Para onde vocês foram? Em qual cidade? Sim. Como é que funcionava, né, naquela época? Sim, olha, quando eu saí da minha casa, dos meus pais, uma criança de 13 anos, sem conhecer nada da vida, eu fui para Guarulhos. Eu morei alguns anos, morei 1 ano em Guarulhos, era numa comunidade, junto com a casa de formação, era uma instituição de crianças deficientes mentais que hoje, depois com o tempo, essas crianças foram todas
todas transferidas para a Casa André Luiz, que é uma casa bem famosa, que ainda hoje tem lá em Guarulhos, junto com a Casa de Davi. São duas casas que trabalham com crianças especiais. E antes, essa obra maior, a maioria dessas crianças faziam parte da nossa congregação, era da instituição. E daí eu fiquei um ano lá em Guarulhos, que era o ano de aspirante, que era o primeiro ano mais difícil, porque era o ano que a gente tinha que testar se a gente ia conseguir ir para frente mesmo. E lá era um trabalho muito difícil com aquelas crianças. Elas viviam de doações, então, uma vez por semana, ia um caminhão no Ceasa buscar alimento, vinha o caminhão lotado de legumes, frutas, verduras, até flor para as capelas, para enfeitar a igreja. Sim. E daí, depois desse ano, eu fui do ano de aspirantado, daí eu fui fazer o postulantado, que era 2 anos também, postulante constitucional e canônica. Aí eu fiquei um ano em Londrina e 1 ano em Curitiba. Sim, Lá então eu fiz... depois que você saiu de Guarulhos, foi para Londrina, Fui para Londrina, depois para Curitiba. Lá em Curitiba eu fiz o magistério, porque aqui ainda eu estava na 4ª série. Eu cheguei lá na 3ª série, fiz a 4ª série, primária, antiga, né? E daí eu fui para Curitiba, fiz o magistério lá em Curitiba. Não lembro se eu morei 1 ano ou 2 anos em Curitiba. Então vocês estudavam, mesmo servindo ali nas missões, vocês estudavam também. Isso, não tinha que servir. Né? Na verdade, todas tinham que ter o ensino médio, pelo menos o magistério, até aí. Só tinha uma dentre todas que tinha faculdade. Aí depois lá eu fui a primeira entrei no congresso que tinha lá cada 5 anos, a gente fazia uma assembleia que era chamada capítulo. Essa assembleia era uma reunião das freiras, onde elas desciam, só de delegadas, só de professa de votos perpétuos, onde elas daí escolhiam, delegavam algumas para estar lá nessa assembleia, e nessa assembleia todas as decisões eram tomadas lá dentro. E nessa assembleia, que foi em 1987, aí foi escolhido 10 freiras para fazer a faculdade, 2 para psicologia, 2 para pedagogia, 2 para serviço social, 2 para economia, assim por diante. E eu estava no meio de mais de 200 freiras. Eu sei que Deus já era na minha vida. Fui escolhida. E eu ainda já estava, nesse momento, em 1987, foram 3 anos antes de eu sair da congregação, eu já tinha um certo poder ali dentro, sabe? Então, eu já tinha sido 8 anos de superiora na comunidade de Mogi das Cruzes, e já estava eleita. Daí, nesse momento também, nessa Assembleia de 87, eu fui eleita membro do governo da congregação. E daí, nesse momento, eu tinha um certo poder, e eu falei, eu não quero fazer psicologia. Se for para me escolher, aliás, pedagogia, porque eu estava escolhida para pedagogia. Falei, se eu tiver condição de escolha, eu gostaria de fazer psicologia. Daí elas falaram, então vamos trocar, vai a fulana, vai para psicologia. Aí fez a inversão e eu consegui ir para psicologia. Eu entrei, fiquei o primeiro ano de aspirante em Guarulhos, fui para Londrina e Curitiba, onde eu fiz o postulantado canônico e constitucional, e voltei daí para ser noviça. Noviça daí também é mais 2 anos. Daí voltei para fazer. Aí foi 1 ano no Tatuapé e 1 ano de novo em Guarulhos. Daí a gente fez, daí eu fiz o noviciado. Aí do noviciado a gente tinha 5 anos de juniorato, que é os 5 anos, mas onde a gente faz o tipo de um estágio. Daí até então a gente fica todo fechado nas casas, na casa de formação, se preparando porque o alvo final é fazer os votos perpétuos, ser perpetuamente professar os votos de castidade, pobreza e obediência. E daí eu fiquei 8 anos superior em Mogi, e daí eu fui eleita. Nesse momento eu fui eleita para ser membro do governo. Como é que é? Quando eu cheguei, a congregação tinha a madre geral e a secretária geral, a ecônoma, a que mexia na economia, a que mexia na missão e a que mexia na formação. Era um grupo só formado por 5 freiras.
Aí, com o passar do tempo e a evolução, assim, vendo que não estava precisando de melhoras, daí foi dividida a congregação em província, como se fosse a sede e as filiais. Então, tinha a casa, o governo geral, que governava toda a congregação, e tinha, em cada província, tinha 5 que governava as províncias. Aí era assim, na Europa tinha as casas que estavam na Europa, era a província Cristo Rei, as casas da África era a província Santa Terezinha, e na Argentina eu não lembro muito qual era o nome, e sei que daí no Brasil era dividido assim, tipo, Paraná e Rio Grande do Sul, era a província Coração de Maria, Mato Grosso, eu não lembro também o nome, Jesus Eucarístico, eu acho, Nordeste era outro nome, e a nossa, eu pertencia à província São José, que abrangia todas a cidade de São Paulo e Minas Gerais. Aí, quando eu falo nessa cidade, era as casas que tinha, tipo asilo, educandário, creche, orfanato, paróquias, tipo, em São Paulo, por exemplo, tinha Bariri, Birigui, Catandu, Variranha, várias cidades do interior onde tinha obra nossa. E então, aí, né, quando nesse capítulo, já quase uns 6 anos antes de eu sair, teve, no penúltimo, já fez essa divisão de província, dividir a congregação em província para melhor administração. E em cada província era governado pela madre provincial, pela vice-provincial, que também era secretária, e uma para a área da economia, uma para a área da formação e uma para a área de missão. Aí formava essas 5 que coordenava todas as casas, e eu daí fui eleita nesse capítulo como membro do governo também. Sim. Então e daí o meu trabalho era, nos 3 últimos anos, eu era a membro conselheira ali da província, e o meu trabalho era basicamente estar visitando as obras da congregação da província São José, das casas do estado de Minas e do estado de São Paulo, e fazendo um relatório de tudo que tinha acontecido, de coisas boas, de coisas ruins, que tinha que melhorar, que tinha que cancelar. Trazia todos os problemas que eu percebia nas comunidades, Sim. Eu trazia para a gente discutir junto o nosso grupo de 5. E daí foi onde assim, eu ficava, às vezes, uma semana numa cidade, uma semana na outra. Então, os meus 3 últimos anos, eu fiquei muito pouco tempo dentro da sede, ali, onde era, daí na casa era no Tatuapé. É uma casa que nós tínhamos, que era a casa da província, a casa da sede da província. Percebo, Salete, que era uma organização, né? Se organizando mesmo, bem organizada. Uhum. E com certeza você teve muita coisa boa que você pode extrair, né, disso tudo, mas havia uma sede na sua alma, não é? Uma sede de Deus. Ninguém vai para um lugar desse se não quiser ter um relacionamento com Deus, né? Uhum. E um pouco que eu conheço da história da Salete, esse vazio ele continuou, né? Embora trabalhasse bastante, embora se envolvesse bastante, mas continuou ainda essa lacuna, né? Exatamente. E é interessante, mas daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto. 20 anos. 20 anos. Deve ter tido muita história. Muita história, muita história. E é o que o senhor falou, pastor, na verdade, eu entrei lá e a gente já era ensinado, como eu mencionei no início, nós éramos numa cidade, no sítio, e acho que a congregação, as freiras já tinham percebido que era o lugar onde eles conseguiam fazer mais arrecadação, então eles faziam tipo uma campanha vocacional, ia visitando as famílias e mostrando a importância, já trazendo um incentivo e mostrando também, já deixando bem fixo isso.
a gente entra lá para ser santa. E eu entrei lá assim com esse único propósito, eu quero ser santa. Só que a gente, né, infelizmente, a gente não era assim aquele, como o vazio ficava por quê? Porque a gente não ia para um lado da palavra de Deus, da essência da palavra. Infelizmente, a gente não julga nem critica, porque era o que elas também tinham aprendido, mas a nossa vida era assim, os ensinos que nós referenciávamos era o ensino da CNBB, que era da Conferência dos Bispos do Brasil, mas principalmente da Constituição da congregação. A congregação tinha a própria Constituição que orientava ela. Então, os documentos da congregação, os documentos do Vaticano II, e a nossa referência de verdade não era Jesus, muito pouco se falava de Jesus, era de Santa Teresinha, nós tínhamos que ser muito parecido com Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Rita de Cássia, Madre Teresa de Calcutá. Então a gente pegava o exemplo dessas mulheres que foram mulheres virtuosas, provavelmente, mulheres que também seguiram desenvolveram o seu papel, né? Desenvolveram a sua missão da melhor maneira possível, a ponto de ser consideradas santas, e tinha a nossa madre fundadora, né, que era a Madre Leônia Milito, e que ela tinha sofrido um acidente, morrido na hora no acidente, e que também já estava virando santa, então já era invocado ela, a ajuda dela também, sim, a intercessão dela, e aquilo que o senhor falou, um vazio muito grande ficava dentro da minha alma, porque eu falava assim, lá no fundo, parece que eu falava, mas não é isso, que eu não tô sendo preenchida por aquilo que eu estou buscando. Parece que a santidade tão sonhada, tão buscada, ela não chegava na minha vida. Sim, sim. E foram passando os anos e... Eu estou vendo umas fotos aí, Salete. Nós vamos até colocar na tela depois. Tem uma sequência aí. Você quer falar um pouco dessa sequência? Isso. Olha, professor, essa... Só deixando claro, Salete, para o pessoal que está nos assistindo, que as histórias que contamos aqui no VidaCast são histórias verdadeiras e pessoais. Esta é a história da Salete. Nosso papel aqui é edificar a sua vida e contar o testemunho de vida dela, não é? Como que Deus abençoou a vida dela e essa trajetória marcante, assim, fantástica. E em momento nenhum é atacar a sua fé ou coisa parecida. Amém. Na verdade, nós estamos aqui para falar da história dela e da crença dela, naquilo que hoje ela crê e entende que é a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Não é isso? Amém. E pelo contrário, pastor, o meu propósito aqui é em nenhum momento desvalorizar aquilo que eu aprendi, porque eu acredito que muito do que eu sou hoje é graças ao que eu aprendi ali, de caráter, às vezes de disciplina, de regras, de limites, de normas diante das coisas, de renúncia. Então, aprendi muito, sim. Consegui extrair muita coisa boa, né? E graças a Deus me tornei, considero-se uma grande mulher. Sim. E muito foi graças ao que eu recebi lá na congregação, porque eu entrei uma criança onde minha mãe, com aquele monte de filhos, não tinha tempo nem de dar, às vezes, carinho, atenção para a gente. Então, foi ali no convento que eu comecei de verdade, aprendi muita coisa, às vezes até a duras provas, até, né, não pelo amor, às vezes até pela dor. Então, eu valorizo, sim, muito a minha trajetória. Foi uma trajetória muito linda, maravilhosa, e que valeu a pena os anos que eu vivi lá. E foi o tempo de Deus. Eu acredito que quando Jesus entrou e falou, chega, filha, chegou o final, meu, eu acredito. Tá certo. Conta para nós um pouquinho da sequência, então, que você trouxe. Certo. Então, aqui eu tenho algumas fotos, eu separei algumas fotos, não, elas estão bastante danificadas, porque já muito antiga, e assim, quando eu saí, eu não carreguei nada de fotos do arquivo, de coisa lá. Então, o que eu tenho hoje são fotos que eu trazia para minha mãe, que eu mandava para meus pais, para minhas tias, para minha avó. Então, eu fui lá agora, depois que eu saí, eu fui resgatando e pegando de volta elas. Então, essa primeira aqui, está escrito A, da minha época de aspirante, que foi o meu primeiro ano, quando eu cheguei, fui lá, ainda comecei continuei, não tinha nem terminei a terceira série, comecei a quarta série aqui nessa escola
Cerqueira César, que depois, com o tempo, essa escola já nem existe mais. Então, essa primeira é da minha época de aspirante. Aí, essa segunda já é a minha época de noviça, que o Sim. grupo de noviça tinha uma mestra que acompanhava elas 24 horas ali, cuidando delas, ensinando, instruindo, ministrando, orientando. A essa terceira aqui é da minha época de juniorato. Juniorato a gente já fazia um estágio nas casas. Então, eu estava que era uma igreja, uma paróquia, onde eu e o meu grupo estávamos aqui junto. Esses 5 anos é como se fosse uma faculdade que antecedia a nossa decisão final, que era a profissão de votos perpétuos. Quando, então, a gente professava os votos perpétuos de castidade, de pobreza e de obediência. Aí aqui eu já era superiora, também eu trabalhava aqui em Mogi das Cruzes. Nessa foto aí, Salete, você tá de azul? É isso não, mesmo? é isso aqui, eu já era professa de votos perpétuos. Aqui eu já era superiora. Para ser superiora, a gente tinha que ter, era só as professas de votos perpétuos que poderia ser superioras, que poderiam ser delegada dessa assembleia que eu falei, que era nós chamávamos de capítulo, mas era uma assembleia que a gente fazia uma semana reunida, discutindo os problemas da congregação. Só as professas de votos perpétuos eram as delegadas. Era assim, a província tinha, por exemplo, 50 freiras de votos perpétuos. Daquelas, 10 era escolhida para ir para essa assembleia. Sim. A outra tinha 70. 7 era escolhida. Era assim, dependia do número das professas de votos perpétuos da província, eram os números das delegadas para esse capítulo. E aqui, aqui também, aqui eu era a superiora e aqui era a primeira comunhão que eu trabalhava numa paróquia. Então, Salete, mas que história interessante, né? Eu observei que o hábito, é isso mesmo que fala? Hábito, azul, hábito, né? Azul. Tá bem explicado. E essa foto do lado da próxima foto é você também. Eu também, aqui também eu era superiora, eu era uma dessas. A superiora, ela cuidava na comunidade, dependendo da casa, tinha 3, às vezes tinha 5, às vezes tinha 7, dependendo do tamanho da obra. Se, por exemplo, tinha um asilo lá em Bariri, por exemplo, ali era um asilo de muitos idosos com dependência. Então, ali era uma das casas que tinha maior número de freiras. Eu acho que tinha 8, 9, 10, não lembro, mas era uma das maiores. E aqui eu era a superiora daqui, tô dando ordem aqui. Sim, tá certo. Tá bom. Eu era a superiora dela. Tá, e okay. aqui também, eu era a superiora dessas aqui, ó. Essa aqui essa aqui, essa aqui é essa aqui, ó. E, essa foto aí que vocês estão de branco aí, todo mundo? Isso aí é aonde? Então, essa aqui era num passeio, num piquenique que a gente estava, que eu não lembro exatamente o local, mas aqui eram as irmãs que eu era superiora delas. E quando a gente ia para piquenique, para passeio, aí eu não precisava usar esse hábito azul. Esse hábito azul a gente usava somente era para missa, às vezes nem para missa, nem sempre precisava, era só mais como se fosse uma veste oficial da congregação, o azul. O branco era do dia a dia. Do dia a dia. Ótimo. Isso. Eu vou aproveitar que tem umas histórias aí que eu conheço, hein? Quer falar alguma coisa sobre isso aí? Não, acho que é só isso aí. Tá, da equipe da administração da província, eu não tenho fotos, porque daí foi uma coisa mais recente. Já deu para ver. Eu acho que a curiosidade nossa era ver você ali servindo e vestida a caráter, vamos falar assim, né? Isso. De noviça também tinha um detalhe. De noviça a gente usava, a roupa era um pouco mais curta do que as professas. Tá certo. Ó, eu fiquei sabendo que tinha um motivo muito especial para vocês irem lá em Aparecida, né? Não, gente, não era a missa. Era um tal de um picolé que tem lá, que a Salete fala desse picolé até hoje. Como é que é esse negócio, Salete? É verdade, era um picolé colorido, grande, assim, dividido 2 cores, ou de 3, dependendo do tamanho. Às vezes eu mesmo ia lá, teve vezes que eu nem entrei dentro da igreja, eu ia lá só por causa do picolé. Gente, é muito impactante, na verdade, o tempo é curto, e eu conheço a história da Salete, não tudo, como ela citou aqui o pastor Edson Apolinário. Se você não assistiu o podcast com ele, vale a pena
né? Uhum. Ele, por um período da vida, esteve em situação de rua, foi tido como louco, passou por tratamento de choque na época. Uma família, ele mesmo trouxe aqui, bem desconcertada, vamos falar assim, né? Mas Deus deu jeito em tudo, né? E é interessante, assim como a história dele marcou a minha vida, a história da Salete também marcou a minha vida. E daqui a pouco nós vamos falar da época que eu conheço a Salete também, né? Então, com certeza, a gente sabe de muita história engraçada também. E teve uma situação, Salete, que eu fiquei assim, impactado, né? Parece que vocês tinham que ir numa cidade, aí não tinha quem ir, pegaram uma Ah, Kombi. Como é que vocês é foram fazer? verdade. Como é que foi isso, Eu né? morava em Curitiba na época e a gente tinha uma Kombi, né? Porque nessas instituições eu era a Kombi ou era caminhãozinho, porque a congregação dependia muito, vivia muito de doações, né? Sim. E a gente estava com a Kombi com um problema na Kombi, a Kombi estava com problema. E tinha um senhorzinho, eu não lembro se era Joinville ou era Santa Catarina, não sei que era numa outra cidade, fora de Curitiba, que esse senhor era mecânico, fazia a caridade para a congregação. E daí tinha uma freira lá que ela falava, eu não vou falar, não sei se eu posso falar o nome dela, mas ela falava assim: eu sei dirigir a vida inteira. Meu pai tinha caminhão, eu pegava o caminhão do meu pai, eu sei dirigir. E daí a madre chegou e falou pra gente, a Sofia, já falei o nome dela, Tá certo. ela Tem sabe, tantas Sofias, né? ela sabe Pronto, dirigir. né? Então, ela vai levar essa Kombi lá para o seu Zé arrumar para a gente. E Ei, Sofia, mas você sabe quem que é. Nós não vamos saber, mas a você foi Salete, valente, hein? e daí ela anuncia, a Salete vai junto de companhia dela. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou morrer no caminho. E daí a gente foi com a freira que não sabia dirigir. Aí eu já vejo a mão de Deus na nossa vida, pastor, porque eu creio que foi Deus que nos levou. Porque chegou a gente ia entrar na rodovia, tinha-se a bifurcação para entrar na rodovia. Ela parou, ficou parada, assim, e eu lembro que eu falei, mas o que está acontecendo? Vamos embora. Aí ela falou, você não está vendo que tamanho de escrito pare ali, ó. Eu não sei para que é para parar, estou parando. Eu sei que daí a gente acabou até discutindo. Eu falei, mas está parado. Eu que era mais ingênua do Quantas que que estavam ela. dentro da Kombi? Não, só eu e ela. Ô, gente, vocês Aí, entendem isso? Tava duas freiras dentro de uma Kombi. Ela não tinha carteira, não sabia dirigir. segundo ela sabia. Quantos quilômetros de distância que dava, Eu sabe? não lembro exatamente o tempo. Eu lembro muito desse fato que eu falei para ela o que ela estava fazendo parada E e ela ela estava ali batendo boca por causa do trânsito, gente. Olha que negócio bacana. não, ela não sabia que aquela placa do pare, ela para ela, eu falei, ó, você está olhando? Você olha para cá, não está vindo ninguém, você entra e vai e segue a pista. Que aventura, sabe? Aí nós chegamos lá, nossa, mas esse senhor ficou tão bravo, mas Com razão, ficou né? tão nervoso com a O bebê tá madre. com café. Você quer café? Não, obrigado. Não. Nossa, chamou a de irresponsável, isso eu quero uma aguinha. Né? Ficou muito nervoso. Aí ele falou, vocês vão embora agora que eu vou arrumar essa Kombi, eu vou levar essa Kombi lá na mão dela e vou mostrar para ela essa grande responsabilidade que ela... Ficou bravo. Pode Ficou deixar bravo. daqui. Mas daí foi muito marcante essa história. Bacana. Mas deu certo, mas foi Deus que nos levou, eu tenho certeza disso. Tá certo. Salete, eu vou voltar na história engraçada daqui a pouco, mas uma coisa que me marcou quando a Salete é uma pessoa assim, gente, que ela trabalha bastante na igreja, né, conosco hoje. Membro da Igreja Batista Nova Vida, aqui de Pouso Alegre, a qual eu pastorei, e ela trabalha com a gente há muitos anos. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas algo me chamou atenção, porque a Salete é uma pessoa que nós confiamos e que já demonstrou por A mais B, durante todos esses anos, a sua responsabilidade e seu amor com a palavra e com Cristo. Mas a Salete, ela gosta muito de dar um relatório, de contar o que está acontecendo, né? E talvez você não saiba, Salete, mas uma coisa que marcou minha vida foi o dia que eu falei, Salete, não precisa prestar tanto relatório. Aí você me chamou atenção, falou, não, pastor, eu faço questão. Aí eu prestava antigamente uma obediência cega. Aí você me falou o seguinte, que se mandasse plantar um cabo de vassoura no asfalto, ficar regando,
Você plantava e ficava regando para ver se florescia, não era isso? Isso, era a ordem que a gente, na preparação para o voto perpétuo, que era de castidade, de pobreza e de obediência, a pobreza era, a gente não podia, a gente já era instruído desde do dia que entrava até o final do juniorato, que o voto de pobreza, a gente não podia ter nada no nosso nome, né? Bem antes de eu entrar, até o nome, quando a pessoa entrava, ela tinha que renunciar até ao próprio nome, tinha que mudar de nome. Quando eu entrei, já mantinha o nome, meu nome continuou sendo o mesmo. Sim. Mas pelo voto de pobreza, a gente não podia ter nada em nosso nome. E pelo voto de obediência, era ensinado isso, que se a Madre Superiora mandasse a gente plantar um cabo de vassoura no meio do asfalto, a gente não podia questionar que aquilo era loucura, não, a gente tinha que obedecer. Então, aquilo que a gente... esses foram os aprendizados muito radicais, mas que Sim. hoje, depois, com o tempo, foram me amadurecendo e me ensinando. E eu aprendi muito com isso, na verdade. A Salete sempre está passando para mim como pastor, né? Tudo que ela faz, ela discipula, ela ensina a Bíblia, ela trabalha com muitas mulheres ao mesmo tempo, aconselha as pessoas no casamento. Enfim, é uma serva de Deus abençoada e também profissional exemplar como neuropsicóloga, né? Salete, mas doce de abóbora você gosta, não? E hoje eu nem gosto muito mais. Diz que ganharam um caminhão de abóbora lá e botaram a turma para descascar as freiras, né? Mas como é que é a história que você foi... Diz que podia pôr um pouquinho? Na verdade, a gente já era disciplinado. O café da manhã da gente já vinha assim o pão com a manteiga dentro e uma caneca de café com leite. Mas era um caminhão mesmo de abóbora que chegou lá? Isso. E daí no Ceasa, como eu já mencionei ali antes, tinha um caminhão que toda quinta-feira passava, ia à noite lá para o Ceasa e passava quase até altas horas da madrugada e vinha com o caminhão cheio, chegava na sexta de manhãzinha, as coisas que eles ganhavam. E uma vez ganharam um caminhão quase de abóbora, daí fizeram uma panelona de doce assim, enorme, e a Madre Superiora chegou na mesa e falou para a gente, falou, hoje vocês podem, cada uma pode ir lá na panela e preparar o seu pão, daí a gente comia aquele do café da manhã e tinha um para levar para a escola. Sim. E daí vocês, vai, agora pode... do pão? Não, vinha já o pão e a manteiga para comer na hora do café da manhã. Sim. E já mais um de reserva que a gente levava para a escola. Sim. E daí a Amada deixou aquele da reserva e falou, gente, hoje vocês podem encher. Ir lá e vocês mesmos colocar o doce dentro do pão para vocês levar para a escola. Só que eu não sabia que ela estava fazendo um teste com a gente, né? E daí ela ficou lá no canto. Eu nem percebi que ela estava olhando. Eu sei que eu fui lá, nossa, eu sempre gostei muito de doce, eu fui lá seca, eu enchi o pão, mas eu enchi. Quanto coube, que ele ficou até pesado. Ela esperou sentar na mesa, cheguei lá toda feliz com o pão, ela foi lá, catou meu pão, pôs lá na balança, foi pesar e recolheu o meu pão e levou embora, e eu não comi meu pão. E eu fiquei, nossa, e aquilo lá foi assunto. Pesou quanto, Salete? Você lembra? Eu não lembro quanto pesou, só sei que foi muito pesado, deve ter pesado quase mais de meio quilo. Mas não deixou você comer o pão? Não, ela e falou o resto, nossa, e aquilo lá serviu de exemplo para todo dia mencionava aquela história do pão. Nunca mais esqueci do doce de abóbora. Aí hoje não gosta muito do doce? Não, eu gosto, mas sempre de vir e mexe dar vem a lembrança dessa história. Ô Salete, que bacana. Deve ter muito mais coisa, né? E com certeza teve coisas desagradáveis também, que não vem o caso, né? Algumas histórias que machucaram, vamos falar assim, né? Que não, é verdade. Mexe com as suas emoções, com certeza, até hoje. Muita decepção também. Não, com certeza. Tô falando porque a gente sabe de algumas coisas, né? Mas eu quero falar da parte boa, até por causa do tempo nosso. Certinho. Né? Aí você decide, então, literalmente fugir, né? Ou não? Isso. Nesse exato momento, pastor, que eu já estava no terceiro ano de mandato como membro da província, eu
tinha já tinha passado, já sido trabalhado como mestra de várias etapas de formação, de juniorista, de postulante, e então eu conhecia muito a história de muita gente. Eu sabia que ali naquele meio tinha muita gente em conflito, e aliás, nessa hora, nesse exato momento que eu saí, eu já estava me formando de psicóloga, e no último ano de formar, eles já me deram um consultório lá para mim. Então, eu já atendia e eu já sabia que eu atendia, só que o dinheiro que eu recebia, eu punha lá na gaveta, à noite, chamado superior, eu vinha, recolhia tudo, porque eu tinha voto de pobreza, não podia pegar nem um centavo do dinheiro. Mas eu já trabalhava e já conhecia a realidade e sabia que tinha muita gente, às vezes, que estava em conflito, gente que não estava contente lá, não estava feliz na escolha delas, e o meu papel como membro do governo era meio de puxar elas para dentro da congregação, não era de insinuar elas, de orientar a saída delas, era orientar o contrário. E daí eu entrei meio numa crise, eu falei, meu Deus do céu, se eu falar que eu vou sair, eu vou levar muita gente junto comigo, e eu não queria isso, eu falei, não quero prejudicar a congregação, eu estou querendo sair, eu vou sair sozinha, e daí eu comecei a bolar esse plano, como eu já ia visitar as casas, às vezes até fazia, daí nisso era eu que era errada, porque eu tinha autorização para ficar a semana inteira na obra lá, verificando, e às vezes eu ficava 5 dias, 6 dias, e completava os dias que estava determinado para me ficar lá, eu ia para casa da minha irmã, e ficava lá conversando com ela, e comecei a mostrar para ela, e daí nisso já começou a surgir aquela vontade. Porque já havia uma insatisfação, né? E começou a surgir aquela vontade de sair. Mas e daí exatamente o que determinou a minha saída, pastor? Quando eu chegava dessas viagens, não foi nenhuma nem duas vezes. Tinha uma senhorinha lá que era que quando eu entrei, ela era que era a congregação que era só membro geral, não tinha governo geral, ela era a secretária geral da congregação. Então era uma pessoa muito influente, muito ativa, muito trabalhadora e era um exemplo para toda a congregação inteira ali. E quando eu chegava dessas viagens, foram várias vezes assim, parece que eu acredito que era Deus me mostrando isso. Eu olhava eu chegava, deparava com ela lá na porta da casa, sentada ali numa cadeira, não lembro se ela estava cadeirante ou era numa cadeira normal, mas ela sentada ali, não sei se ela tinha tido um AVC, eu sei que ela estava assim, até babando, e aí eu olhava para ela, nossa, me dava aquele choque, eu falava, meu Deus, olha o que vai, quando eu entrei, ela era eu hoje, naquela atividade, daquele jeito que ela era, olha hoje a situação dela. Amanhã vai ser amanhã eu vou estar nessa situação. Sim. E vinha aquele choque, eu acredito que era Deus falando comigo. Sim. Eu falei, não, Deus, acho que eu vou dar um jeito, eu vou sair e vou começar a minha vida do zero, porque eu ainda tenho força para isso, eu ainda consigo, e depois lá mais tarde vai ser tarde demais. E daí eu comecei a fazer meus planos, como é que eu vou sair, como é que eu vou falar que eu vou sair. Não tinha, aí eu combinei com a minha irmã para a gente fugir, eu morava no Tatuapé, que a nossa sede era lá no Tatuapé, pertinho da Praça Silvio Romero, onde era o metrô. A minha irmã combinou, 4 horas da manhã, minha irmã estava lá no metrô me esperando. E eu saí quietinha, eu saí com o quê? Com uma blusa, que eu tenho ela até hoje. Fugitiva. Eu peguei uma blusa do Bazar da Pichincha lá, que estava muito frio, catei aquela blusa e saí, e fomos embora para casa dela. Aí morei com ela, nossa, ela me acolheu, me ajudou muito, eles me ajudaram muito, morei com ela, saí de lá casada. Você chegou a casar então, Salete? Saí de lá, casei, daí peraí, eu saí de lá, fui para casa dessa minha irmã. Aí, só para fechar esse assunto, as freiras ficaram tudo atrás de mim, foram lá em Bragança, onde minha mãe morava, nem na época, para me procurar. E aí essa minha irmã, que tinha sido a primeira a sido
mandado embora, não sei se ela ainda tinha alguma mágoa nas freiras, elas pôs as freiras para correr, falou para elas nunca mais ir atrás de mim, que eu já tinha feito a minha vida, que não era para elas, era para elas me deixar em paz, e eu sei que elas ficaram 3 meses me procurando, querendo me encontrar me levar de Levar de volta. volta. Só que, graças a Deus, Deus foi já tão bom na minha vida, que eu saí um mês, acho que um mês e meio, 2 meses depois, eu já estava trabalhando, de carteira assinada. Até hoje eu não consigo entender como eu consegui um trabalho era no escritório de táxi aéreo. E naquela época não tinha nem computador, era só radinho. Então eu era via rádio, eu tinha que ficar controlando os pilotos que estavam em voo. Trabalhei lá nesse escritório até depois do casamento. Foi uma benção, pastor. Que Daí benção, sim, hein? casei. Como é que foi que aconteceu? Daí fui morar com essa minha irmã, e esse meu cunhado, ele sempre falava para mim. Saí em setembro, ele ficou na minha cabeça, outubro, novembro e dezembro. Ó, você não vai pensar em namorar antes de você conhecer o irmãozão que eu tenho. Quando você conhecer esse meu irmãozão e você vê que não teve atração por ele, daí você pode pensar em namorar, mas agora você não vai mexer. Aí passou setembro, outubro, novembro, dezembro, daí no Natal, esse irmãozão dele foi almoçar lá com a gente Sim. na casa dela. Aí no ano novo, voltou lá, passou com a gente, e daí nós já começamos a namorar, e rapidinho nós casamos. Olha aí, Foi uma benção. que benção, né? E parece que ele foi muita benção na sua vida, né? Isso, pastor. E daí, assim, até antes de casar, ele falava assim: olha, a minha única dúvida que eu tenho no nosso casamento é: você é católica desse jeito, e eu nasci num berço evangélico, hoje eu estou desviado, mas eu tenho vontade, eu tenho intenção de voltar para Jesus. E não vai dar certo nós dois. Só que daí, nesse momento, eu já estava assim, eu já estava muito afim dele. Eu Sim. falei, não, deixa, depois a gente pensa nisso. Agora não vamos pensar nisso, não. Então o E irmãozão conquistou seu coração. conquistou Aí, ó. foi amor à primeira vista. Que E benção. daí, só que ele tinha assim, inclusive ele tinha uma casa lá em Guarulhos, pertinho do convento, e daí todo mundo, as freiras, tinha 100% de certeza que eu já tinha um caso com ele antes de sair do convento, mas diante de Deus, Deus é minha testemunha, pastor, que eu Sim, conheci ele no Natal, no Natal e no foi Ano Novo. depois, tá Foi certo. depois, mas daí Mas Deus sabe de tudo. as freiras iam visitar a minha casa lá depois de casada, foram muitas vezes lá na nossa casa, fez amizade Com com ele. ele, foi Sim. uma bênção. E valeu muito, foram anos muitíssimo abençoados, Como porque é que você. Tem até um texto que você usa, né, Salete? Como isso, é que foi que se deu é, o seu interesse pela fé no Evangelho vivo, né? Na palavra de Deus viva e eficaz? amém. Aquele vazio que você sentia, ele foi preenchido? Como é que ele foi preenchido? Amém. Para essas Total. pessoas que estão nos assistindo, quem sabe também procuram a razão para viver, também desejam ter um encontro com Deus e quem sabe você ainda não teve esse encontro. Preste atenção. Amém. Então, na verdade, esse texto aqui da palavra de Deus, ela fala muito comigo, porque ela preenche esse lado real meu, né? É Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 15, o versículo 2, 3 e 4, mas principalmente o 3. O 2 ele fala: e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Então, o que ele está dizendo? A liberdade, a escolha é nossa, é nós que temos que Sim, buscar, e na medida que nós buscamos, o Senhor vai se deixar encontrar. encontrar. Mas o mais importante, assim, que sempre fez muito sentido na minha vida é esse aqui, que é a base do meu testemunho, que é: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. O Então, acharam. exatamente isso. Eu tinha Deus, eu tenho certeza que a gente foi lá em busca de Deus, e todos nós que ali estávamos em busca de Deus, mas não era o verdadeiro Deus, igual o povo de Israel aqui, né? Sim, E foi isso que eu encontrei depois.
eu encontrei esse verdadeiro Deus. E eu até falo assim, aquele Deus, aquele Jesus que eu procurei 20 anos ali no convento, eu encontrei no primeiro, segundo mês, nos 2 primeiros meses de igreja evangélica, eu já encontrei e já me batizei, já me decidi por Jesus rapidinho, porque a minha sede era Era grande e grande. foi saciada ali. E o esposo voltou para os caminhos do Isso, Senhor? então, daí aconteceu isso. Nós casamos, fizemos até um conflito com a família dele, porque ele fez a minha vontade, teve que casar na igreja católica. A mãe dele, quando ficou sabendo, nós tínhamos feito cursinho de noivo, tudo escondido, e foi assim. Depois ele pediu perdão para a mãe dele, porque coitado, acho que ele foi. Porque a condição que eu coloquei para ele, então foi até foi eu que forcei muita barra, mas nós casamos e daí eu comecei a observar a vida dele, o quanto, né, a minha irmã já tinha, nos anos, o tempo que eu fiquei, os meses que eu fiquei na casa da minha irmã, ela falava muito de Jesus para mim, ela também foi um grande instrumento de Deus para mostrar Jesus para mim, para as amigas dela, ia lá visitar, um pretexto de visitar ela, mas era para orar comigo, falar de Jesus para mim, mas e depois daí, quando nós casamos, eu comecei a observar na vida dele, pastor, ele tinha uma vida tão reta com Deus, um temor de Deus tão grande, e que eu me perguntava, eu falava, nossa, mas parece que o Jesus dele é mais verdadeiro do que o meu. E começava a comparar algumas atitudes dele com algumas atitudes minhas, e sempre chegando a essa conclusão, nossa, acho que o Jesus dele é mais verdadeiro que o meu. É importante, Salete, ressaltar dentro disso que existem os maus exemplos, em qualquer religião, em qualquer crença, mas o que é divulgado muitas vezes é o péssimo exemplo e as pessoas generalizam. É importante ouvir isso da Salete, que observando a vida diária dentro de um casamento, de um contexto familiar, identificar um bom servo fiel de Deus. Ainda existem os servos de Deus. Embora alguns escandalizem o nome de Cristo, saiba que ainda existem aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. E assim era o esposo da nossa querida amiga irmã Salete. Na verdade, eu olhava para ele e falava, nossa, eu acho que eu vou seguir o caminho dele, mas falava, não, daí vinha aquela guerra, aquela luta dentro de mim, não Normal, vou. né? Aí ele me levava para a missa, deixava eu na porta da igreja católica, eu esperava ele ir embora e ia correndo para uma igreja evangélica. Escondido dele. Escondido Para não dele. dar o braço a torcer. Isso aí né? eu fiquei 3 meses desse jeito. Falei, não vou, ele não vai saber, não vou. Não vou dar esse gostinho Não, e pra era ele. legal que eu ia bater a minha mão, mas não vou dar esse gostinho para ninguém saber que eu estou indo na igreja evangélica. Mas quando Jesus faz a obra, ele faz de uma forma. Já era o Espírito Santo, né? Já era o Espírito Santo trabalhando, e daí eu sempre falo uma coisa, pastor, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e no meu caso foi o contrário, foi o homem sábio que edificou o nosso lar, que era ele que me ensinava, era ele que ia me... se ele tivesse que ser firme, ele ia na palavra, mesmo não indo na igreja, ele trazia a palavra todos os dias, a gente fazia um culto, ele falava, ele brincava, ele louvava, ele lia a palavra, ele pregava, ele orava, e daí no final ele falava, nosso culto só faltou a oferta para ser um culto completo. Olha aí que benção. Então ele era muito fiel com Deus e muito Um bom testemunho, né, Salete? Um ótimo testemunho, foi ele que foi me ensinando, literalmente eu fui aprendendo com ele. Amém. Que maravilha ver Deus na vida de uma pessoa, como você viu no Job, né? Amém. Mas, Salete, houve um período que você foi acometida de uma enfermidade gravíssima, né? Isso. Até quando eu te conheci, você ainda estava com bastante sequela. Isso. Né? Como é que aconteceu isso? O que era? Pastor, na verdade, eu tenho plena certeza, absoluta certeza de que hoje eu sou um verdadeiro milagre de Deus, porque em 2004, nós casamos em 91. Aí, em 2004,
eu tive que fazer uma cirurgia da tireoide. E nessa cirurgia, já tinha feito a biópsia, era constatado que não era maligno e que não era para retirar a tireoide. E a médica retirou a tireoide e, junto com a tireoide, ela tirou a paratireoide junto. E a paratireoide é um órgão minúsculo do nosso corpo, mas que ela metaboliza todos nossos nutrientes. E a partir dessa cirurgia, passou 4, 5 meses, eu comecei a ficar... Eu perdi a minha memória totalmente. Eu não sabia nada. A única palavra que saía da minha boca era não sei. Perguntava que roupa que você está vestindo, não sei. O que você comeu hoje, não sei. Onde você foi, não sei. Eu não conhecia nem a minha mãe. Você perdeu completamente. Eu perdi completamente a memória. A única pessoa que eu nunca deixei de falar, quem que é esse? Eu falava, é o Job. Quem que é esse? É a Marta. A Marta e o Job, que a Marta, essa minha irmã que me acolheu, foi buscar eu lá na fuga. A Marta e o Joel e o Job foram 2 únicas pessoas que eu nunca esqueci o nome, mas eu não lembrava o nome da minha mãe. E quanto tempo foi isso? Não conhecia a minha memória? Mãe. Foi em junho de 2004 que eu fiz a cirurgia, até 2007, quando eu cheguei em Pouso Alegre, ainda tava com alguma sequela. Mas e daí, durante esses 4 anos, pastor, o Job não deixou de fazer campanha, acho que não passou um mês sem ele fazer uma campanha de oração pela minha cura, sem buscar. E ele era engraçado, que ele era um homem de oração, mas ele orava e agia, né? Era hora e ação. Ele ia atrás da médica e falava para a médica, doutora, tem a ver com a cirurgia dela, porque antes ela nunca teve isso. E a médica, não tem. E Deus foi tão grande, tão bom na nossa vida, que no dia que ele faleceu às 3 horas da tarde. Quando era 11 horas, nós fomos no médico. A médica chamou nós dois, ela olhou para mim e falou para ele, por causa do teu marido insistiu tanto, eu fui atrás e descobri o que está acontecendo com você, isso, nós vamos fazer isso. E a partir daquele momento, ele começou o processo do resgate da minha saúde. Sim. Então, ele partiu, mas Deus mostrou para ele que Deus tinha ouvido a oração dele. E assim, além da minha memória, do apagão na minha memória, eu tinha muita convulsão. Ó, você vai ver aqui no meu braço, ó, cheio de... Aqui a minha mão, eu estava passando roupa e desmaiava, e desmaiei, e o ferro ficou rolando em cima de mim, o ferro quente. Então, aqui a meu... Você não viu, não percebeu? Não, eu estava desmaiada. Essa minha mão aqui, ela era totalmente fechada, porque pegou o nervo aqui, queimou de 3º grau. E daí depois, graças a Deus, Jesus abriu ela totalmente. Amém. Mas aqui no meu braço tem cicatriz, na perna, na barriga, eu sou cheia de cicatriz, de queimado, por conta desse acidente que eu tive, que eu estava sozinha em casa. E daí, a partir daí, ele não deixava eu mais sozinha em casa. Essa minha irmã, tem muita gratidão por ela, pela Marta, porque ela ia lá, ela ficava 2, 3 meses lá comigo, trazia eu para cá, ficava mais um mês para cá e voltava para lá. Então ela me deu assistência durante todos esses 3 anos dessa enfermidade minha. E daí, quando para o senhor ter uma ideia, eu não lembro da morte da minha mãe, não lembro da morte do meu pai, foi tudo, eu estava tudo na época que eu estava no apagão, estava vivendo esse apagão. Agora, hoje que eles me contam que minha mãe faleceu dia 26 de março, e meu pai falava, eu não vou ficar sem sua mãe vem me buscar. Passou 33 dias, meu pai faleceu também. Então, eu perdi meu pai e minha mãe no mesmo momento e não lembro de nada. Na verdade, era um sentimento dele de não querer ficar sozinho, né? De não querer continuar a vida, né? Já colocou isso no coração, né? Ô, Salete, mas então você é viúva hoje? Hoje eu sou viúva. E quando eu conheci a Salete, foi uma situação bastante interessante, pessoal. Eu estava em retiro com a igreja e eu fui até a igreja buscar um cabo, na verdade um cabo de som e de microfone, e deixei a igreja um pouquinho aberta, né? Era uma porta grande, e estava lá procurando, e a Salete estava até com uma roupa um pouco suja, que eu estava carregando as coisas, e a Salete apareceu com um rostinho lá naquela fresta e perguntou quem era o pastor. Né? Eu lembro disso. Aí eu falei, sou eu. Ela olhou, falou, mas o senhor, né? Eu sou eu. E naquele momento ela disse que precisava de um conselho meio urgente, eu não vou entrar no assunto, mas foi o nosso primeiro contato. E eu falei, olha, eu vou te aconselhar de acordo com a Bíblia. É duro,
mas você quer obedecer a palavra? Sim, é isso, isso e isso. E ela assim o fez. E graças a Deus aquilo foi determinante para ela escolher até ficar ali com a gente, porque Amém. até então ela tinha mudado para cá e ainda estava assim, visitando alguma igreja. E eu costumo dizer que se nós fomos bênção para a Salete, ela foi muito mais bênção e é bênção para nós, viu, Salete? Glória a Amém. Deus pela sua vida. Amém. E já faz quantos anos, Salete, que você lembra que ano que era? Foi 2008, acho. É 2008. tempo, hein? 2008. 2009. É 2008, 2009. A Clarete não estava comigo ainda, né? E é interessante porque a Salete, ela me contou, né, a questão da enfermidade, por isso que eu estou lembrando, e a gente acompanhando ela, falou assim, olha, eu nunca mais vou dirigir, porque os É médicos verdade. falaram que eu não vou poder dirigir. Naquele momento, não é que era uma revolta, mas houve um rebuliço dentro de mim, disse, não, peraí, nós servimos a um Deus do impossível. E eu orei com ela, eu segurei na mão dela, disse, Salete, você vai dirigir, Deus vai te dar o teu carro, né? E Deus vai operar esse milagre. E para a Amém. glória de Deus, né, Salete? Amém. Dirige hoje? Oh. Comprou o carro na época, graças a Deus, troca de carro anualmente, né? Ou de 2 em 2 De anos? 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos, troca de carro. Sempre servindo a igreja, servindo, né, a família dela, a ela mesma. E dirige para toda, pega estrada também. Pego o curso de terapia cognitivo comportamental, que era em São Paulo, 5 anos, até 2 anos. Eu ia toda vez de carro, eu ia até Bragança de carro, deixava meu carro em Muito Bragança. bem. E a Salete me conta, então, que era psicóloga. Eu falei, vamos trabalhar, né? E oramos, e hoje, graças a Deus, está aí a Salete trabalhando, tem o consultório dela, uma vasta agenda de pacientes, né? Amém. Atende alguns planos de Amém. saúde, é referência em Pouso Alegre e região, super responsável com o seu trabalho, Amém. com a cabeça centrada em Cristo, né? Amém. Servindo a Deus com toda a força do seu viver. Não é isso, Salete? Amém. E eu creio, pastor, que Deus restaurou a minha memória. Hoje, assim, eu considero pelo que eu fui, que eu sou hoje, 99, 98, ou quase, não diria até, não digo 100%, que é total, né? Mas mais de 98% de restituição Deus fez na minha memória. Então, eu sei que isso é um milagre. Quem faz isso é o Senhor. Amém. O que você tem para falar para as pessoas, Salete, que tem um vazio no coração, que tem um desejo de conhecer a Deus mais perto? Você tem algum conselho, algo para ministrar quem está nos assistindo? Amém. O que eu tenho para dizer é o seguinte: é só Jesus que é a dose mais forte de nós. Nós trabalhamos, às vezes, quando eu trabalhava na clínica de dependência química, eu sempre mencionava isso para aqueles meninos, que eles buscavam através das drogas, era Jesus, que eles não encontravam e estava fazendo uma substituição nas drogas. Então, eu quero dizer para todos que está me ouvindo, que só Jesus preenche o nosso vazio, só Jesus nos realiza na nossa vida. Não adianta a gente correr atrás de dinheiro, correr atrás de drogas, correr atrás de outros valores, que nada disso vai nos preencher. Somente Jesus nos preenche. É isso aí, Salete. Olha, vou caminhando para a conclusão, quero dizer que o nosso bate-papo foi agradabilíssimo. Amém. E teria muito mais coisa para poder explorar, viu, pessoal? É por conta do horário mesmo, mas a história é vasta. Quem sabe nós vamos voltar com a Salete. Ela já está convidada. Nós vamos trazer aqui uma turma da área da psicologia, psiquiatria, né? E a minha esposa estará aqui conosco também. E nós vamos estar falando um pouco, né, sobre a saúde mental. E com certeza, num desses episódios, a Salete vai estar aqui conosco de novo, mas para tratar desse assunto especificamente, que é a saúde mental, tão importante. Lembre-se de que a verdadeira ciência não contradiz a Deus, né? Paulo falou sobre isso. A falsamente chamada ciência contradiz a Deus. Então a ciência é de Deus. Foi Deus que deu inteligência ao homem, deu asas ao homem. Imagine quanta coisa nós conseguimos criar, vamos falar assim, ou até mesmo descobrimos, elas já estão por aí, né? E nós conseguimos fazer desde a receita de um bolo até um café coado,
que parece algo tão simples, mas quem é que descobriu esse processo, né? Eu sempre penso no café. É algo muito assim intrigante, porque desde a colheita, a secagem e torrar, tem o processo, depois para coar e aí? Como é que foi feito? Quem foi a primeira pessoa que fez isso? Deus é bom. Deus nos deu tudo para a gente usufruir. Então, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós não estamos aqui falando de religião. Nós servimos a um Deus vivo. Amém. Precisamos congregar porque é necessário, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos orienta a congregar e diz que não é saudável ficar sem congregar. Essa turma aí que recharça a igreja, que tenta desconstruir a igreja, não é? É uma turma insatisfeita consigo mesmo e por muitas vezes soberba em si mesmo e que destrói, na verdade, aquilo que Deus usa como instrumento para poder nos moldar. Porque o ferro com ferro tanto bate que se amolda. Então, às vezes, na congregação é onde você vai encontrar situações que você convivendo vai ter que ser cristão. Porque ser cristão lá no cume da montanha sozinho é muito fácil. Mas quando tem alguém que pisa no seu carro, que faz alguma coisa que você não gosta, ou quando você tem que ir além do que normalmente você iria, aí é Cristo agindo através de nós. Salete, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a sua presença no VidaCast. Dá um tchau para a turma aí. Amém. Eu que agradeço essa oportunidade que o Senhor me deu e desejo a paz do Senhor para todos. Obrigado pela sua companhia. Não deixa de fortalecer a nossa comunhão, hein? Amém. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha os nossos vídeos e leva além essas mensagens, essas histórias que estão marcando vidas e com certeza vão marcar a sua também. Obrigado.